Salve, salve galera, estamos aqui com mais um podcast Palumbada. Neles estou com a minha querida amiga Ana Carolina Oliveira, Daiane e Cauane. Carol, explica aí para quem está nos assistindo, aproveita aí também, já se inscreva no canal, curta e comente. Apresente as nossas amigas e diga por que elas estão aqui. Hoje nós estamos com a Daiane e com a Cauane. Elas tiveram situações semelhantes na escola em que os filhos estudam, na zona leste de São Paulo. A Daiane, ela teve aquela situação da qual ela colocou um gravador na mochila do filho, porque ela vinha vendo comportamentos diferentes do filho durante um período. Isso estava incomodando ela muito e por isso ela teve essa atitude e infelizmente ela teve uma surpresa muito grande ao escutar todos esses áudios. E agora elas vão contar um pouco de toda essa situação que elas enfrentaram dentro dessa história. Meninas, bem-vindas. Obrigada por vocês estarem aqui, disporem o tempo de vocês. Então, se você puder, Daiane, conta um pouco pra gente como foi descobrir, de como você teve essa atitude de colocar o gravador dentro da mochila do Anthony. Primeiramente, boa noite. Agradecer vocês, Palombo, Ana, por receber nós aqui. Eu tenho um filho de 5 anos, chama Anthony. Ele é diagnosticado com deficiência intelectual, não verbal. Ele estuda nessa escola, geração 2000, desde o ano passado. Isso quer dizer que ele não fala? Não fala. Ele tem 5 anos e não fala? Não fala. Ok. Ele entrou nessa escola o ano passado, em fevereiro do ano passado, ficou até agosto do ano passado. Saiu em agosto, porque ele precisou passar por uma cirurgia e o médico afastou ele. Ok. E aí voltou esse ano, em fevereiro de 2024. Em março para abril, eu comecei a notar uns comportamentos dele diferentes na escola. Depois de um mês e meio que ele já estava na escola. Ele via a roupa da escola e ele falava, não, mamãe. Ele solta palavras pequenas. Sim. Então ele fala, não, mamãe. E chorava. E eu tentava entender o que estava acontecendo, conversava com ele. E mesmo assim eu levava para a escola. Era o caminho inteiro até chegar à escola, ele chorando, me abraçando dentro do carro porque não queria entrar na escola. E eu questionava, né, a direção, perguntava como que meu filho ficava na escola e não tinha retorno na agenda, não tinha retorno. E quando eu buscava ele para levar para terapia, ele mostrava com gestos. Eu perguntava, filho, como que foi na escola? E ele mostrava com gesto, não sabe diferenciar criança para adulto. Então ele falava, o neném bateu, ou o neném puxava o cabelo dele, ou ele gritava de uma forma como alguém gritava com ele. E aí eu comecei a desconfiar. E por ele não ser verbal, eu tomei essa atitude de colocar um gravador na mochila do meu filho. E na primeira semana que eu coloquei... Os indícios já estavam ali. Quanto tempo você ficou gravando? Ou você já na primeira você já parou e já procurou as Não, autoridades? eu deixei uma semana, 2 semanas. 2 semanas. Aí você foi ouvindo todos os dias? Isso, fui ouvindo todos os dias. É uma escola pública ou particular? Particular. Então você paga? Eu pagava para o meu filho estar lá. Quando eu fui conhecer essa escola, meu filho ia ser muito bem tratado, assim, falas da dona da escola. Meu filho ia aprender muito. Que o seu filho seria tratado com a inclusão que ele precisava. E na sala dele tinha algum tipo de assistente que ficava ou somente a professora mesmo? Auxiliar, né? Que a gente diz auxiliar de sala. Uma professora para 29 crianças e uma auxiliar para a escola inteira. Uma auxiliar para a escola? Você sabe auxiliar. quantos alunos tem nessa escola? Você tem ideia, mais ou menos, não? Só na sala do meu filho era 29. Sim, mas são... Da escola ele vai inteira. do ensino fundamental até que o... Ele vai do berçário até o pré. Até o pré. Gente, se é do berçário até o pré, 29 alunos em uma sala... E uma assistente para a escola inteira? Uma assistente. Essa assistente, ela cuidava da sala quando a professora não estava. Muitas vezes, quando eu deixava meu filho lá às 8 da manhã, ela estava varrendo a calçada da escola. Então ela faz tudo. Sim. Ok.
E aí, por esse motivo, eu coloquei o gravador e peguei falas absurdas da professora, dessa auxiliar também, que ficava na Você sala. reconheceu a voz na hora. Eu conheci a voz na hora. Qual foi o das seu duas. sentimento quando você viu uma pessoa que você ama tanto, que é seu filho? Foi horrível. De ver pessoas pra cuidar e meu filho estava sendo maltratado. Eu me senti muito impotente de não estar ali com ele no momento, pegá-lo, levar para minha casa e proteger ele. Você se sentiu culpada? Eu me senti. Porque eu achava que meu filho estava sendo bem cuidado e na real não. Você já se conheceu antes ou foi por causa desse... Não, foi na escola. Minha filha ficou 4 meses lá, nessa escola. Cauane, fala um pouco da sua filha primeiro para o pessoal entender. É, Boa noite. também estuda na mesma escola, estudava, sim, né? Sim, boa noite. Eu tenho uma filha de 3 anos, autista, nível 2, já laudada. E eu conheci a Day lá na porta da escola. Tipo, a gente ia sempre no mesmo horário buscar os nossos filhos. E aí a gente ia conversando, ia desabafando, contando sobre a nossa caminhada, né, no autismo, como eu sou nova nisso, então eu sou muito... Assim, eu não entendo muito sobre o autismo, né, então tô entrando na caminhada agora, então ela sempre me ajudou. E aí uma vez na escola eu falei pra ela que minha filha sempre chorava na hora da entrada, vomitava, me agarrava. Só de entrar assim numa rua que tem uma padaria, só dela ver a padaria ela já entrava em crise. Ia até a porta da escola chorando, vomitando. E eu achava que era coisa normal. Eu falei, não, isso é... Como é a primeira vez na escola, não se adaptou, vamos, né, seguir em frente pra ver como que ela vai ficar na escola. E aí conversando com a Day, ela falando alguns relatos do filho dela, e minha mãe já tava na minha cabeça, Cauane, tá acontecendo alguma coisa com a Zaira. Ela mudou, ela tá diferente, ela tá agressiva, não deixa trocar a fralda, ela chora, tá acontecendo alguma coisa. Eu, não, mãe, isso é coisa da sua cabeça, não tá acontecendo nada. Só Que a gente não quer acreditar. Não quer acreditar, né? Ainda mais uma escola particular, que você tem a plena confiança. Não, é o melhor que eu tô escolhendo pra minha filha e é isso. E as terapeutas dela também mexeu muito com a minha cabeça, falando assim, não, Cauane, ela precisa ir pra escola, ela tem que ir, ela tem que socializar, ela não fala também, então na escolinha ela vai aprender muitas coisas. E aí, eu conversando com a Day, ela falou do filho dela, eu fui ajuntando os quebra-cabeça e falei, não, realmente a minha filha tá passando por alguma coisa aqui nessa escola. A E sua eu mãe vou ter percebeu, que... então. Sim. Teoricamente, o que era para ser um desenvolvimento virou um trauma enorme na Sim. na vida das crianças. Quanto que é a mensalidade dessa escola? Eu pagava R$600. Não é barato. Não. 4 horas meu filho ficava, fora tudo. Fora o uniforme que fora você tem que tudo. comprar, A material. apostila. Uniforme, material, tudo, porque mesmo que o seu filho seja diagnosticado, eles exigem o material Sim, da tem mesma que forma, comprar. não tem um material adaptado, que Aham. é algo que a gente pode exigir hoje, né, para as crianças. Porque acho que depois que eu também vi o caso de vocês, eu fui me informando um pouco. Tenho amigas que passam por essa mesma situação e o quanto elas me explicaram também sobre isso, sobre material. Porque o que eu sinto hoje, e vocês podem dizer mais do que eu, as escolas elas não estão preparadas. Não. Os professores não estão preparados, as diretoras te vendem um sonho para levar o seu filho para lá, as professoras não estão preparadas para lidar com essas crianças e a gente não tem auxiliares ou pessoas que possam lidar, né, em caso de uma crise ou em caso de qualquer situação com as crianças, e isso dificulta bastante. Sim, meu filho tinha até uma auxiliar que eu pagava por fora Para acompanhá-lo. para acompanhá-lo. Ela ia 3 vezes na semana. Terça, quarta e quinta. Só que as falas da professora e da auxiliar da escola era quando a Ela não auxiliar estava. não estava. Segunda e sexta. De segunda e sexta. Meu Deus. E às vezes quando ela tinha algum imprevisto também, a auxiliar que eu pagava por fora, não podia acompanhar ele, aí eu o levava. E tinha várias falas. Meu filho foi chamado de porco, de nojento, de feio. A professora mandava as outras crianças baterem nele. Meu Deus. Falas absurdas. Ele ficava a manhã inteira, quando o auxiliar não estava lá, a Deus dará. Ele não fazia nada. Foi 2 semanas de gravação que eu não vi um dia essa professora chegar no meu filho e falar, Anthony, vem aqui que eu vou ensinar você a fazer uma letra.
Não. Nada? Nada, meu filho ficava lá. E eu me desdobrei, assim, sabe? Porque pra ter uma psicóloga, pra psicóloga do Não meu é barato, filho né, sair tratamento, da clínica onde ele faz a terapia, pra ir até a escola, pra gente sentar, conversar, ter uma reunião, pra elas entenderem um pouco sobre a inclusão Sim. e sobre os comportamentos que o meu filho tem. Mas muitas das vezes não é porque ele quer ter esse comportamento. Que na verdade inadequado. você não quer negar a situação que o seu filho tem, Aham. que o seu filho precisa de um tratamento. Você só quer que ele seja incluído e Incluído, seja tratado como sim. todos os outros Ainda mais alunos. numa escola particular que Exato. tá se pagando, Sim, né? e foi o que eu peguei muito no dia dessa reunião. Eu falei, meu filho é incluso nas atividades, meu filho participa de tudo. Muitas fotos que elas mandavam no grupo, meu filho tava sentado com as crianças, mas de lado, canto. separado. Tipo, ela As dava fotos já mostravam. ela dava Praticamente nem se aparecia. um lápis pro meu filho com uma folha pra ele rabiscar, só pra tirar foto pra falar que tava ali. E eu cheguei na professora e falei, seria ideal, prof, você fazer uma roda de conversa para as crianças entenderem um pouco da limitação do meu filho e tal. Ah, eu já fiz, mas não adianta. Ela falou com essas palavras. E, na verdade, ela não tinha feito nada. E quando você descobriu toda essa situação do seu filho com a gravação, e qual foi a primeira coisa que você fez? Você foi denunciar a escola ou você foi primeiro conversar com a escola? Não, eu Não fui sei, acho que eu ia denunciar. chegar com o pé, Não, é isso aí. com o Mas pé você na porta da Você escola. manteve fria, porque você falou que não foi da primeira vez que você colocou o gravador que você descobriu. E Sim, você eu... foi lá reclamar. Não, Quanto tempo você esperou da hora que você ouviu essas barbaridades até você fazer a denúncia? eu esperei no máximo 2 dias. Aí você colocou no outro dia. E aí fui pra delegacia. Não entrei em contato com a escola. Ah, ok. Não entrei. Até porque eu questionava muito se meu filho estava tendo atividades, se ele estava sendo incluso, e não vinha a resposta para mim. Então, acho que não tem... Eu ia até a escola para justificar o que elas não têm justificativa. Sim. Entende? Então, eu fui até a delegacia com a minha irmã no dia 18 de junho. Abrimos o BO. De lá do centro, nós fomos para a DRE, para a Secretaria de Ensino da escola. Fiz a denúncia, Protocolou, para quem não Para sabe. quem sabe que é DRE, né? Regional de Ensino. Né? Isso. Departamento Regional de Ensino. E aí no dia 19, a DRE foi na escola, ou entrou em contato com a responsável da escola. No dia 20, a dona da escola entrou em contato comigo, E falou o quê? para querer marcar uma reunião comigo. Agora ela Eu estava interessada. Aí eu perguntei o que se tratava da reunião. Não, porque a gente tem que conversar pessoalmente. E aí eu não fui. Eu não fui, porque pra mim eu não tô bem emocionalmente. Sim. Então, assim, ela ia querer justificar o que não tem justificativa pra mim, entendeu? Eu pagava pro meu filho estudar, tá lá dentro. Para ser Essa foi maltratado. a primeira escola do seu filho ou ele já passou por outras? Não, foi a primeira escola, ele já passou Ele foi por o ano creche. passado. Certo. Mas escola mesmo, pra pagar a mensalidade, foi a primeira. E no dia 22 de junho, tinha a festa junina do meu filho. Eu não queria ir na escola para conversar, não queria justificar, porque elas não iam ter justificativa para mim. Sim. Mas eu queria levar meu filho na festa junina. Por quê? Elas duvidaram até da capacidade do meu filho de dançar. Elas falaram que meu filho não ia ser capaz, que meu filho ia dar um show quando visse muita gente. Mas isso você escutou na gravação? Sim, ok. tudo na Ela gravação. falando pra ele. Falando para auxiliar e para a sala inteira ouvir. É. E eu cheguei na minha família, na minha mãe, no meu esposo, e falei, eu vou levar, porque ele é capaz. Ele vai dançar. E eu vou mostrar para elas que ele é capaz sim de dançar. E nós fomos. Quando chegamos lá, eu e minha família, nossa, parecia que tava chegando um bando de bandido, porque ela tinha uns seguranças lá na festa, que a festa é em rua, porque a escola é pequena. Sim. E aí começou a conversar com seguranças, falou, deu pra ouvir nítido, ela falando, essa é a família da criança que eu passei pra vocês, se pedirem microfone não dá,
E fiquem de olho. Ela tava, na verdade, preocupada com a reputação dela, né? Não tava preocupada sim, com... Sim, exato. Isso é muito ruim pra escola, né? Sim, é óbvio. Se eu tivesse um filho lá, eu falaria, como é que eu vou deixar meu filho numa escola que faz isso Eu não deixaria. com uma criança, né? Sim, Exato. Por mais que a professora ela precisa ter assistente, e não tem. Aqui a minha esposa, ela é funcionária pública municipal, ela dá aula em escola. E às vezes você tem uma classe com 30 alunos e 2 com transtorno do espectro autista. E não tem auxiliar, não tem nada, não tem ajuda, não tem um estagiário, não tem um psicólogo, não tem nada. Aliás, eu tenho até uma lei aprovada, já sancionada, em respeito às pessoas com transtorno do espectro autista. Eles precisam de uma equipe multidisciplinar, a prefeitura tem que dar isso, com psicólogos e um tratamento mais adequado, não do jeito que eles estão fazendo aí, que também sobrecarrega as professoras. Não estou falando que ela está certa, ela está super errada. Ela está super errada. Ela tem que ser punida, tem que ser julgada e tem que ser condenada pelas barbaridades que ela fez. Depois que você levou essas provas até a delegacia, como é que você chegou? Foi a Lucilene que chegou até você, né? Ou não? Não. Depois que foi a primeira reportagem para a televisão, que foi a... Posso falar? Pode falar o que você quiser Record. aqui. Eles foram em casa, gravei com eles e aí no dia seguinte já foi pra televisão. Você que entrou em contato com a Record. Não, no dia que eu estava saindo da delegacia, com o primeiro boletim de ocorrência, lá no centro, tinha um... Você fez no centro? Qual delegacia que você fez? Portador da deficiência. Tinha um repórter da Record lá na porta da delegacia. Lá no Palácio da Polícia, na Brigadeiro Tobias. Isso, exato. E aí eu falei pra minha irmã... ela estava me acompanhando, eu falei, nossa, um repórter, vamos tentar conversar com ele para ver se a gente consegue alguma coisa para fazer alguma reportagem sobre o caso. E ela chegou nele, conversou, ele passou o contato de uma produtora da Record. E o que a escola mais tem medo é de que isso vá pra mídia, né? Porque aí foi pra mídia. Imprensa, rede social. Foi através da reportagem dela, que eu nem tinha o contato dela, a gente conversava Que você ali soube. na hora da saída. Foi que eu soube tudo o que aconteceu. E aí eu falei, agora eu vou em frente com ela, porque eu não tinha provas contra E aí a você escola. tirou também a sua filha da escola? Sim, com certeza. Quando eu conversei com ela, eu falei, na outra semana eu vou tirar minha filha. Aí eu inventei que eu ia se mudar pra tirar, pra não ficar dando muita, né? Ali conversando com ela, eu vou tirar porque vocês não fazem isso com a minha filha, é excluída. Então eu preferi falar que eu ia se mudar, mudei. E aí eu entrei em contato com a Dai, e aí foi que a gente se uniu. E eu falei, a gente vai até o fim, lutar pelas crianças autistas. Sim. Porque eu creio que não foi os primeiros que passou tudo. Outras mães apareceram? E outras virão? Sim, com certeza. Muitas apareceu mães? Muitas. Depois dessa Elas primeira chegaram até a reportagem, delegacia, foram prestar depoimento? teve umas foram abrir boletim de ocorrência. Mas com crianças que tinham diagnóstico ou com todas as outras crianças? Também, com outras pessoas também. com Crianças não atípicas e atípicas. Meu Deus. Sim. Então o problema realmente, quer dizer, o problema já é a escola, mas você vê que o problema é muito maior do que... O seu filho era agressivo contra as crianças ou não? Não vinha muitos relatos dele na agenda. Não vinha Porque eu nada. perguntava como que foi a manhã dele. E eu perguntava muito pra auxiliar, que acompanhava ele também. E ela falava que ele, no dia dele, ficou de bem, bom. Mas teve outros dias também que ele foi tentar brincar com o amiguinho, ou pegou um brinquedo e o amiguinho não deu, e aí ele bateu. Sim, isso acontece com sim, todas as não. crianças. Mas agressivo, meu filho nunca foi agressivo. E também não tem esse episódio na sua casa. Ele tem um episódio de querer mostrar o comportamento inadequado quando tá muita gente perto de mim, Sim. muito para chamar a atenção. Sim, sim. Ou quando ele conhece muito próximo, família próximo dele, ele quer que a pessoa dê atenção para ele. Então, assim, aí ele quer apresentar um comportamento como ou bater ou chutar. Sim. Mas não uma agressividade, assim, A sua filha, grande. a sua filha, você falou que a sua mãe percebeu que ela começou a ficar mais irritada e agressiva. né? Ela ficou muito E agressiva. antes não era? Não tinha nenhum comportamento de agressividade. Não tinha. E aí minha mãe falava, Cauane, você vai esperar acontecer algo pior com sua filha? Criança dá sinal. Eu, não, mãe, que isso? E ela, Cauane, criança Nada dá como sinal. a experiência da Sim. avó.
Sim. E me diz uma coisa, como que você foi descobrindo para até que você levasse a sua filha para começar a fazer um tratamento ou o diagnóstico do autismo? Então, tem mais ou menos uns 2 anos, né? Agora. Então ela tinha 1 ano. Sim, tinha 1 ano. Quando ela começou com Sim. comportamentos que você analisou. Sim, minha mãe sempre trabalhou em escola, em creche, então ela via as outras crianças e falava, Cauane, a Zaira tá fazendo coisa que o outro autista fazia. E querendo ou não, quando você é mãe, lá no fundo você sabe, né? E eu não queria aceitar. Falei, não, mãe, não, a Zaira é normal. Mas aí eu fui conversando com o pediatra, ele falou, vamos esperar um pouco, né? Vamos ver as atitudes dela. E aí ela foi regredindo. E aí ele me passou para o especialista, pelo neuro. E aí teve 10 sessões e aí eu recebi o diagnóstico dela. Autista nível 2. E daqui pra frente, como que vocês pensam que vai ser a educação dos seus filhos? Eles estão em outra escola? Vocês matricularam em outra escola? Não, eu tô... Ou vocês estão traumatizadas e com medo? Eu tô completamente com medo, porque não sei o que pode acontecer na outra escola com ele também. Não procurei ainda outra escola. Ele entendeu por que ele saiu da escola, porque ele nunca mais foi lá ou... Ele não gostava ali na escola, né? Ele não gostava. E de repente ele parou de ir. Óbvio que você não falou que pra mudou a ele que ele rotina, deixou né? de ir, que a rotina dele mudou. Sim, quando eu peguei o uniforme da escola pra jogar no lixo, que ele viu, ele já achou que eu ia pôr nele. Ele já começou a falar, não, mamãe. Então, eu via que se eu tentasse colocar, ele ia chorar ou ele ia apresentar algum comportamento inadequado. Eu sentei com ele e conversei. Não, filho, você não vai mais pra essa escola. Você vai ficar com a mamãe, vamos procurar outra escolinha pra você e aí você vai conhecer outros amiguinhos. Aí ele fica falando Tim, mamãe, Tim, que é um sim, mamãe. Sim. E O dialeto que sua mãe entende. Isso. Mas até o momento ele tá em casa. E depois dessa reportagem, veio muitos relatos, mas muitos relatos de 9 anos atrás, de 17 anos atrás, até de ex-funcionários. 17 anos atrás? Sim. De ex-funcionários dessa escola. Dessa escola. Meu Sim. Deus. Então, se você que Então é um isso é muito ex-funcionário e antigo. estiver ouvindo esse podcast ou vendo, ajude a denunciar só a verdade. Ninguém vai pedir para mentir, Sim. mas só a verdade, né? Sim. Que vocês estão buscando justiça, né? Sim. Busca justiça e busca que outras crianças... A gente não pode esperar... Eu falo por mim, a gente conversou um pouco antes daqui. Eu contei pra vocês, na escola do meu filho, e eu já falei isso nas minhas redes também, ele tem um amigo que é autista e ele tem uma amiga que tem Down. E eu tenho muita preocupação do comportamento do meu filho. Não sei se todas as mães se preocupam com isso. Mas eu me preocupo com o comportamento do meu filho. Porque ele não é acostumado também a lidar. Ou a criança, ela nunca sabe como... A gente, às vezes, como adulto, também não sabe. Você está aprendendo a lidar com a sua filha... Com as situações em que você passa. Então eu me preocupo muito falando isso para ele, filho. Eu pergunto como é que a professora tá tratando o amigo, como é que tá a amiga. E esses dias ele me falou, mãe, no final eu tava pra entrar de férias, e ele falou assim, mãe, o meu amigo falou que eu sou o melhor amigo dele, que ele me ama. Não, eu comecei a chorar, né? Tipo, Você ficou feliz da vida, né? não, feliz da vida de saber que o meu filho... E eu fico pra ele, filho... Aí eu já perguntei se ele tem crise. Ele falou Esse que às foi vezes o que ele tem... Down? Não, o que tem autismo. Há uma menina que tem Down. E eu pergunto pra ele se ele tem crise, porque as outras crianças não sabem lidar. E eu tenho uma amiga que me deu um relato até depois que saíram todas essas notícias, que ela falou, Carol, as crianças, elas não entendem porque o aluno tá batendo no professor. Sim. Então, o que eles querem fazer? Eles querem bater no aluno para proteger o professor. E eles não sabem sobre a situação, eles não sabem como lidar. Então, assim, eu diria que a maioria das pessoas hoje não sabem lidar com as situações do que as poucas que sabem ou que estão mais preparadas, né? Então, o que eu acho é que esse ensinamento, ele tem que começar dentro de casa. Independente de você ter uma criança atípica ou não dentro da sua casa. É você aprender a lidar com as diferenças, aprender a
que os seus filhos, que os nossos filhos tenham esse comportamento fora, não só na nossa frente, e que eles saibam falar sobre isso. Então eu deixo aqui até o meu recado para quem está assistindo a gente, para que a gente faça isso. Deixe esse ensinamento e esses valores e esses princípios da inclusão. Porque se você se mostra, eu sempre falo pro meu filho, você não deixa ele de lado, mesmo que ele não saiba fazer o que você faz, chama ele, inclui ele, faz esse tipo de comportamento, para que mesmo que ele não execute aquela função que você está executando, que ele não saiba, ele se sinta incluído, né? Sim. Não sei se ele faz, né? Mas o meu recado eu tô dando. Tá educando, né? O meu, a professora falava para as crianças fingirem que o meu filho não estava na sala. Falava falas dela. Foi sempre a mesma professora? A mesma. Só uma professora e tinha uma... E auxiliar da As escola. duas maltratavam. Sim. E aí ela falava, quando ele não vem é um sucesso. Quando meu filho não ia que pra infeliz. escola. Era um sucesso. E aí quando meu filho chegava próximo de alguma outra criança, para tentar brincar, finge que ele não está na sala. Anthony, a criança falava pro Anthony, finge que o Anthony não está na sala, finge que ele faltou. Era com essas falas. E me diz uma coisa, depois de todos esses relatos, depois da afinal, seu filho dançou na festa junina? Na Maravilhoso. festa junina, É maravilhoso. Super corajosa ela, porque Foi quando ela Nossa, eu nunca mais apareceria. A dona da escola ainda veio me abordar no dia da festa. Eu falei, não tô aqui pra conversar com você, até porque não é o momento. Eu vim aqui pra mostrar pra você e pra sua escola, pra suas funcionárias, que meu filho é capaz sim de dançar. E nisso tudo você já tinha todas essas gravações, sabia de tudo, né? Já tinha feito a denúncia. Sim. E aí depois você chegou a conversar com ela não foi mais lá? Não foi mais na escola. Não foi. E ela fala que isso é uma situação atípica, Aí, que isso nunca aconteceu. Depois do caso que foi pra televisão, veio muitas mães Porque a televisão procurar. meteu a escola Sim, dela sim. na... Muitas mães veio procurar na rede social, procurar minha família. E assim, é relatos de 9, 17 anos atrás. E ela tá falando que é um caso isolado, que é mentira minha, tá me difamando, falando até que eu tô criando esse caso porque eu tinha ciúmes do meu marido com o auxiliar da escola. Ai, coitada. Sendo que meu marido nem levava direito meu Como filho na foi a escola. reação do seu marido? O marido normalmente já quer ir na escola Sim. com os dois pés na Sim, porta da escola. Exato. Essa foi a reação dele, ele queria ir lá. Aí eu falei, não, vamos agir com a razão. Tem que ter sabedoria nisso. Sim. Por É mais difícil, difícil que Muito seja, tem que difícil, ter sabedoria. Porque aí ele vai sair de uma situação de que a escola errada, aí ele é o errado da Ele é o história errado. e eles vão inverter a exato. situação para que... Mas no dia da festa junina, eu achei que ela veio nessa intenção. Fazer Querer me com- abordar e abordar o meu marido ou minha família para ver se a gente perderia a cabeça ali Olha, mas eu vou te falar, parabéns pela sua Corajosa. sabedoria, porque... assim que ela conversou comigo, eu já tirei minha filha na outra semana ainda. Ela ficou praticamente 2 meses. Levou pra festa junina. Foi muito Nossa. corajosa. A professora, a dona da escola falou que vocês não fizeram nada, mas o que ela justifica? Quer dizer, que eles não fizeram nada, mas o que ela justifica com as outras mães que apareceram na frente da escola? No dia que veio a funcionária, né? Ex-funcionária da escola, conversou conosco na rede social. E aí ela falou, eu trabalhei lá 17 anos atrás e eu tenho relatos de maus tratos também. Não foi só com seu filho. Muito tempo já tem isso. E a direção inteira sabe e ninguém toma atitude. Não querem perder o emprego. E no dia da manifestação foi eu, ela, foi outras mães também. E através da equipe do delegado Palumbo, também estava lá nos acompanhando. Chegou através da Lucilene, foi isso? Não, Como chegou. que a Lucilene chegou a vocês? Porque ela que avisou a gente. Porque veio uma ex-funcionária falando que tinha um contato do Nick. Ah, tá. E aí... Nick dos transportes, da Isso. cidade de Suzano. Isso, exato. E aí ela É um perguntou... homem decente. Demais. E aí ela perguntou pra nós se a gente queria o contato pra ir à frente. Eu falei, sim, eu quero ver a justiça. Eu quero que a justiça seja feita.
Tem que eu lutar, porque não- essa é uma causa, uma sim. pauta que ela tem que ser falada. A gente não pode ficar em silêncio. Não dá, eu acho que a rede social também permite com que a gente faça isso, né? Não mantenha mais esse silêncio, porque senão essa mulher ia calar você, ela ia fazer isso, ela ia te amedrontar, igual ela fez na escola, para que você se sinta culpada e não faça isso. E ela acha que ela é poderosa e a gente não pode mais ficar em silêncio porque achando que o outro é poderoso. Fizemos a manifestação lá na porta da escola com a equipe do delegado. Ninguém saiu pra fora. Chamaram a polícia pra vocês, foi isso? Chamaram, nossa, Muitas a rua, polícia. muitas polícias. A rua fechou de polícia. E o que a polícia falou pra vocês? Nada. Tem o que falar, né? Nada, eles A têm que polícia vai comparecer, mas porque não. alguém ligou no avisaram. Sim. Mas ninguém saiu pra fora. Mas se a gente não tivesse com a equipe do delegado, eu tenho certeza que ele tinha colocado a gente pra correr, porque ali deu a impressão que a gente estava querendo arrumar confusão, né? Ele, querendo ou não, ele estava do lado da escola e não do nosso lado, Mas que teve- somos vítimas, né? Mas teve imprensa que foi até lá. Sim, foi. Teve muitas imprensas que foram lá gravando. Na verdade, não é porque você estava errada, é porque eles têm que cumprir o papel e sobre quem chamou, né? Sobre o chamado. Isso. E o fato deles não terem, assim, graças a Deus também eles estavam lá Graças e que a Deus. vocês puderam e que essa escola foi vista e que isso chame a atenção. Infelizmente, a gente precisa de casos ruins para chamar atenção e que outros sejam vistos e falados, né? Sim. Isso é bem triste, infelizmente, a gente passar por essas situações. E o pai do seu filho? Não, sou mãe solo. mãe solo. Ela é É, mãe solo. Mas A minha sua família, mãe... de forma geral? Minha Seus mãe, irmãos? minha Você tia, tem irmãos? Tenho um irmão. Minha mãe, eu acho que a atitude dela seria tacar uma bomba lá na escola. Quando ela ficou sabendo que a Dai passou na Eu nem televisão, sei o que a ela dona Rosa começou a faria. chorar e É não duro quando mexe acreditou, com né? filhos, né? Não, e ainda mais com o neto, né? Eu acho que dói mais. Não, eu Pra- juro, eu pra não sei o que avó- minha mãe faria. Não, minha mãe ficou com vontade de ir lá e matar todo mundo, desculpa a palavra. Mas Porque- na verdade, essa é a primeira. Você fala, é hoje que eu perco meu réu primário. Sim, é isso As mesmo. primeiras gravações que eu comecei a escutar eu falei, hoje eu vou perder meu ré primário. Eu ainda passei assim na rua da escola pra ver se eu via alguém, porque do jeito que eu estava ali, eu ia fazer alguma besteira. Aí eu fui pra minha casa, conversei com a minha família, e fui me acalmando, e aí eu falei, vou agir na razão. Porque senão eu estando certo, eu vou sair como errada. Ainda. Que absurdo. Então, Sim. eu tô em choque Teve aqui. a escola, depois da reportagem, da manifestação, entraram em contato com vocês, tentaram uma aproximação, Não. fizeram algum Não. tipo de ameaça, alguma coisa desse Ameaça. tipo? No Sim. dia da manifestação, o marido dela ameaçou nós. Falou o quê? A gente estava na rua de baixo da escola, esperando as outras mães. Sim, pra subir todo Sim, mundo pra junto, subir né? todo mundo junto. A equipe do senhor já estavam lá também. E o marido dela simplesmente desceu com o carro e falou, toma cuidado que vocês também têm família. Por quê? Você chegou a relatar isso na delegacia? Porque isso é Sim, uma eu ameaça abri, velada. sim, a gente Isso é uma abriu ameaça. um boletim coletivo de ameaça contra ele. Que isso pra mim é uma ameaça. Sim. É uma ameaça. É uma sim, ameaça. Não tenho dúvida disso, que é uma ameaça. E lá no dia da manifestação, ele tava a todo tempo, ele tava bem querendo alterado. que alguém perdesse a cabeça com ele ali, sabe? Você tava provocando. Tava provocando que ele todo falava? mundo. Que não ia dar em nada, que se a escola fechar ele tem outras rendas. Tudo bem, ele tem outras Prepotente rendas. e soberba, né? Tem outras rendas, mas pelo menos ele não vai maltratar mais ninguém, né? Sim. Não, mas o pior de tudo é que ainda tem mãe que acredita na escola, né? Tem mães, porque a gente tava... Tem mães contra vocês? Sim. Quando a que gente elas tava... alegam? Eu posso te falar, eu nem sei Manifestando. quantas são, mas deve ter mais do que as a favor. O que elas falam? Quando a gente tava lá na frente, uma mãe veio gritar comigo, parar de estar ali na frente, tumultuando, que os filhos dela estavam chorando, aí ela pegou o celular e falou, vocês vão ver, e ficou ali no celular. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo, né? O pessoal Você tava com também a vai gente. ver o que infelizmente pode acontecer com E seu aí filho. o dono, o marido da dona, né, tomou as dores dessa mulher que tava gritando comigo. O que tá acontecendo? Ela tá fazendo uma lavagem cerebral na cabeça dessas mães que nunca aconteceram nada com os filhos delas, entendeu? Que acha, né? E aí você vai lá no Google, nas avaliações,
quando eu entrei, antes disso tudo, tinha 2 avaliações ruins. Aí o que ela tá fazendo? Ela tá mandando os pais... Fazer manifestações boas. Sim, exato. Lá Mas você sabe que ela não tem controle, que ela não tem como apagar isso, né? As boas, as ruins, ela tá apagando todas, porque eu tentei, ela tentou, minha família inteira tentou. Mas Não, isso eu aí é coloquei, mas ela no site apagou a da minha. escola? Onde que é isso aí? É no Google. Não, Avaliações você da não Reclame escola. Aqui. No Reclame Aqui a gente fez, aí ela não consegue tirar, né? É, no Reclame Aqui ela não Mas consegue. no Google ela tirou. Mas no Google ela tirou todas as avaliações ruins e deixou só as boas, de 2, 3 dias atrás. Ô, minha senhora, Deus tá vendo, viu? Sim, Você pode apagar o que você quiser, mas... sim, exato. Não, e o Além pior de- de tudo que os vizinhos ali, tem uns que tá com a escola, né? Quando a gente tava lá na frente, o vizinho falou que as crianças ficam gritando socorro ali Sério? na escola. Não, mas não é possível. Tem uma caixa de som na escola que fica o dia inteiro. E no dia da manifestação, nós estávamos falando muito dessa caixa de som. E aí a gente estava gravando lá na porta da escola, saiu uma funcionária delas, lá de dentro com a caixa de som, entrou no carro e foi embora. Com a caixa de som que ficava na porta Essa da caixa escola. de som era para abafar Provavelmente. pedido de socorro? Sim. Exato. Exato. Mas será que alguém tá esperando acontecer uma tragédia maior? Sim. Algum vizinha maltrato gritou maior? lá quando a gente tava lá na frente. Mas seu filho morreu? Mas tem que esperar uma criança morrer? É, porque Pra gente tá eu falo lutando muito por isso. justiça? Isso pra mim chama-se empatia. Se você não tem empatia pela dor do outro, você não vai ter por nada, nem por Exato. ninguém, enfim. Sim. Porque eu tenho empatia pelo que seu filho passou. Eu não gostaria nem que os meus filhos... E não é só porque eu não gostaria que os meus filhos passassem, porque eu não quero que o filho de ninguém passe por isso. Eu não desejo isso pra ninguém. E eu imagino a situação de você pensar friamente e não fazer nada. Porque pra você fazer alguma coisa é muito rápido. O ódio toma Sim. você e você quer tomar uma atitude. Sim. O que as outras mães que ficaram a favor da escola falavam para vocês? Teve uma que até me chamou no Instagram, querendo questionar. A gente tem que averiguar se essas falas é da professora mesmo, se não é só de uma outra Você funcionária da entregou essas escola. falas para Entreguei delegacia? para a delegacia, todas. Quanto tempo tem de gravação, mais ou menos? Você consegue? Eles Olha, maltratando. tem Ficou duas... ligado desde quando você saiu da sua casa. Provavelmente 4 aconteceu. horas por dia. Ficava Mas 10 horas ligado. São eles. vários trechos. Meu filho ficava 4 horas na escola. Era as 4 horas gravando. E era as 4 horas sendo maltratado. Então foram duas semanas. Foi 2 semanas de gravação. Ele sendo maltratado. Verbalmente, psicologicamente. Você já pegou e logo não, na primeira vez? no primeiro dia. No Não, e primeiro como dia? você conseguiu mandar seu filho mais 2 semanas? Me Não, responda. você descobriu da gravação e você continuou, você mandou ele. Ou você só escutou Ou essa você- gravação depois de 2 semanas? Não, foi assim. Eu coloquei o gravador. Na primeira gravação, ela gritava muito com a turma. Na segunda semana, já tinha falas com o meu filho. Ela chamando ele de porco, de nojento. Aí quando eu peguei as gravações dela chamando meu filho, maltratando verbalmente e psicologicamente, eu já tirei ele da escola. Aí eu não mandei mais. Ah, tá bom. Ufa. Porque achei que você ficou lá 2 semanas você escutando, passando e ia falar, olha você. Essa que, não sei se você conversou, que você falou que é um caso que aconteceu há 17 anos atrás, é isso? É uma Mas ex-funcionária. ex-funcionária. Ex-funcionário, o que ela É. relatou pra você? Que a filha dela já foi maltratada lá dentro, por isso que ela saiu da escola na época. E que ela via muitos maus tratos lá dentro, com outras crianças atípicas e não atípicas. E que ela chegava na direção para comunicar e elas não tomavam atitude nenhuma. Inclusive, ela abriu até um boletim de ocorrência também. Junto com vocês? Agora, Ou na recente, época? lá na Foi, época. não, agora, recente. Ela foi lá dar o depoimento dela, foi isso? Sim, exato. O que você espera Por mais que aconteça pessoas daqui pra como frente? essa. Sobre a escola? Sobre tudo. Eu quero mudança. Eu quero justiça, porque a gente acha que nunca pode acontecer conosco, né? E infelizmente acontece. Eu quero que o meu filho entre numa escola, eu tendo confiança, sabendo que ele vai entrar, ele vai aprender,
ele vai ser bem tratado, cuidado, como toda criança deve ser. Com certeza. Tem que E eu usar, acho né? que vocês têm que se unir. Repito, essa educação ela vem de casa, essa educação vem de base. Que os filhos de vocês, graças a Deus, têm muito amor, muito acolhimento e muito carinho dentro de casa. E que esse trauma passe e não sirva para a vida deles ou para o futuro, e que eles não precisem levar isso para outras escolas. Por mais escolas com inclusão, por mais escolas com profissionais capacitados para receber o filho de vocês, e que vocês entrem e se unam com outras mães, e nessa luta a gente tem causas aí, vê pessoas também famosas lutando, que você vê que não é só, a gente não vê isso só na casa de vocês, a gente vê outras famílias também nessa luta pela inclusão, enfim, independente do nível de classe social, e que essa luta, a luta de vocês possa se tornar a luta de muitas outras pessoas pela inclusão, e que essas crianças sejam acolhidas, bem tratadas, e que tenham um futuro brilhante. Sim. Amém. Muito obrigada. Inclusive, eu quero deixar claro aqui também que quando eu fui abrir a denúncia na DRE, elas ficaram de entrar em contato comigo para dar um respaldo. Até agora, nada. Quando você chegou lá e relatou, conta daí pra frente o que aconteceu. Quando eu cheguei lá e relatei, elas foram na escola no dia seguinte. E ficaram de entrar em contato comigo para dar um respaldo, uma resposta para nós, para mim, família, né, do meu filho. E eles não deram resposta nenhuma até agora. Bom, o que eu posso deixar para vocês é que, através do Núcleo de Apoio a Vítimas de Violência, vítimas de verdade, né? Não criminoso, que criminoso não é vítima. Nós vamos empenhar todos os esforços para que seja feita a justiça. Já protocolamos no Ministério Público uma representação, vamos acompanhar o caso. A gente só quer a verdade. Sim. E que a justiça seja feita. Sim. Eu Que quero... é o que E vocês que outras esperam. E que crianças outras crianças não passem por isso. Exato, porque dentro dessa escola não era só crianças atípicas, era crianças não atípicas também. Tem relatos de mães de ex-funcionários que via crianças lá atípicas peladas o dia inteiro na escola. Não faziam nada. Só iam Você sabe que... Desculpa, pode continuar. Só iam atrás das crianças quando os pais estavam perto de chegar, para tentar colocar roupa na criança, para a criança ir embora. Eu fico imaginando que eu acho que a minha filha deve ser uma dessas, porque toda vez que eu ia buscar ela, elas falavam que ela vomitava 3 vezes, 4 vezes. E eu implorava para elas, pelo amor de Deus, quando ela começar a passar mal, pode me ligar que eu vou buscar ela. Mas eles nunca me Não ligaram. ligavam. Nem pra falar que ela não comeu, que ela passou mal, que ela Você não sabe se ela se alimentava, então. Você Não, ela emagreceu 2 quilos. Não, a alimentação na 2 escola, quilos. a alimentação na escola, no grupo que elas tinham, era um cardápio. Lá dentro é totalmente diferente. Era arroz todo dia e ovo para as crianças. Era só da boca pra fora. Sim, era Só pra você Ah, ver você lá. acredita? Eu tenho Na minha até- escola da minha filha vem na agenda o cardápio. Eu fico olhando Aqui, o cardápio porque eu já falo. delas, que eu Vem não- no cardápio. Aí eu pergunto, filha, o que você comeu hoje? Assim, eu confio bastante na escola. Meus 2 filhos, meu filho estudava lá, saiu com 5 anos, e a minha filha, eu confio muito na escola, eu sou muito amiga da dona da escola. Mas às vezes eu dou essa perguntada, filha, o que você comeu hoje? Ah, não sei o que, franguinho e saladinha. E as Bateu, outras pronto. mães também me perguntavam isso? Porque está lá no cardápio, bife, frango, come todo dia arroz com ovo. É estranho isso, né? Eu fiquei sabendo através da auxiliar que meu filho tinha dentro da escola, que ela falou pra mim. Das crianças que ela viu lá. Meu amor, se o seu filho não tivesse, se você não tivesse essa auxiliar na escola, você não quer saber. Não. E se eu não Se tivesse você não colocado tivesse- o gravador Exatamente. na mochila, eu não ia Exatamente. saber. Meu filho ia ficar lá até o final do ano sem aprender, sendo maltratado e sozinho. E qual é hoje, você estava me falando, qual é hoje o diagnóstico do seu filho, ou você está nesse processo de investigação? Eu tô em processo ainda, porque ele tem uma deficiência intelectual, isso é fato, ele tem um diagnóstico dela. Mas eu desconfio de alguns outros transtornos, então eu tô investigando para tentar fechar um laudo dele. Sim. Exato. E voltando no assunto, elas tinham segurança na escola que diziam ser policiais, que ficavam lá na porta,
que os seguranças usavam o banheiro das crianças usavam o banheiro das crianças. Crianças não atípicas que falam que chegou a falar para os pais que não tinha papel higiênico para usar dentro da escola. Mas nenhum relato de abuso. Não, abuso não. Mas assim, usar Mas o mesmo usar banheiro. o banheiro já me deu agora até usar o mesmo banheiro das crianças. Não, absurdo. Adulto, né? Um homem. E muitas crianças falam, outras mães também estão mandando, falando que os filhos chegavam na escola, em casa e falavam que não tinha papel higiênico para usar. E a gente mandava, viu? Não, você Vocês tem que não mandar. mandavam? Você Sim, tem que no mandar no começo começo do do ano ano na tem que lista mandar, do sim. Tem que mandar do até o papel material. higiênico. Até o Não, papel. eu não mando, mas Na deve minha ter época escola não era que... assim, não. Não, deve ter... Tinha Eu que estudei mandar. escola pública, hein? Não, mas é Não se escola sinta... pública, você não Eu manda. queria deixar até um recado pra você, uma mensagem. Não se sinta culpado. Jamais. Não se sinta culpado. Você não tem culpa de nada. Você é vítima. Seu Você filho foi é vítima tentar e vocês fazer o duas melhor são por vítimas. ele. Entendeu? Por Você eles, colocou né? numa escola particular. Não é fácil você pagar a mensalidade, esperando que o teu filho tivesse tudo do melhor. E aí acontece uma coisa que você foge do seu controle. Eu acho que você agiu muito bem, porque você teve a perspicácia, né, poderíamos dizer assim, de colocar um gravador lá dentro e descobrir tudo isso. E eu Porque quero poderia deixar... durar muito mais tempo, o seu filho sair dali muito mais traumatizado Exatamente. e sem uma resposta. Exatamente. É por isso que nós criamos até um projeto, chama-se Projeto Cidadão do Bem. O que é esse projeto? A gente dá voz às pessoas que não têm voz. Então sigam lá na página Projeto Cidadão do Bem. Nosso foco é defender vítima e cidadão do bem. Nós vamos fazer todo o esforço possível para que seja feita a justiça. Não sei se vocês sabem, mas naquela escola Colmeia, Carol, eu recebi no meu WhatsApp as imagens das crianças amarradas. Eu pensei, não, isso aqui é montagem. Não é possível que alguém vai fazer uma eu acho maldade que eu não dessa. tenho O que eu fiz? estrutura. Eu peguei a minha equipe, eu mesmo fui até a delegacia, protocolei lá um pedido de investigação e agora está sendo feita justiça. Entendeu? A gente procura os meios legais, delegacia e Ministério Público. E a gente fica em cima, porque eu posso ficar em cima como político, como cidadão do bem. Vocês também têm direito de saber como está o andamento das investigações, como que está o processo. É direito de vocês isso daí. Então, lutem por justiça, sim. E agora, acho que Sim. até para finalizar, se vocês puderem deixar uma mensagem, inclusive você, Carol. Para outras mães que passam pela mesma situação ou passaram então se vocês quiserem usar aquela câmera ali, cada uma de vocês para deixar um recado, para falar, e o meu recado aqui que eu digo para vocês é o seguinte: primeiro, não se sintam culpadas, assim como ele falou, e não tenham medo, porque as pessoas querem te ameaçar para te calar e a gente não pode ficar quieta. Certo. Obrigada. Deixa sua mensagem, Dani. Primeiramente, eu vou agradecer toda a equipe que está conosco até aqui, nos ajudando, nos sustentando a me deixar de pé, porque está sendo muito difícil. Deixar a mensagem para todas as mães, atípicas, não atípicas, não fiquem com medo, vão até o fim pelas crianças. Nós precisamos que nossas crianças sejam inclusos nas escolas, em todos os ambientes que eles estiverem. Não fiquem com medo, não se sintam com receio e vão até o fim por todas as crianças. E você, Cauane, qual é a sua mensagem? Eu quero deixar para todos os pais falar que criança dá sinal, sim. Mesmo que ela não fala, mas ela vai fazer alguma coisa que você vai conseguir ver que tem algo errado. Então não faça como eu, esperar minha mãe falar. Não, seu filho dá sinal. Então presta atenção para que nada possa acontecer algo pior com eles. Porque, graças a Deus, não tiraram a vida dos nossos filhos. Mas nós estamos aqui para lutar por justiça. E é por eles que estamos aqui e estamos lutando por inclusão em todas as escolas, aonde for, porque eles podem chegar onde eles quiserem. E é isso que eu falo. É isso Carol, aí. quer falar alguma coisa? Eu acho que o meu recado é o que eu falei aqui no começo. A nossa base vem de casa, a nossa base vem da nossa família, a nossa base vem de princípios e valores. Então isso tem que ser ensinado dentro da nossa casa,
com conversa, com diálogo. É óbvio, e eu falei para as meninas, a gente não sabe muitas vezes lidar com essas coisas que acontecem com outras crianças ou até com uma criança atípica. Então vamos ensinar os nossos filhos a respeitar. Se você não sabe lidar, o mínimo que você tem que ter é respeito pelo próximo. Eu acho que é isso. E mais uma vez, meninas, obrigada pela disponibilidade de vocês, Obrigada por vocês estarem aqui. Saiba que a gente vai dar voz, com certeza, para vocês. É muito importante ouvir vocês falarem sobre tudo isso, alertando outras mães e que outras mães também vão se sentir abraçadas e acolhidas e mais encorajadas para poder falar também. A gente que agradece, foi um prazer conhecê-la. Prazer é meu. Agradecer imensamente a equipe do delegado Palumbo, que está conosco, manda uma mensagem para mim a todo momento. O delegado Palumbo, a equipe dele é a gente que faz. A gente trabalha pra caramba, viu? Vocês Mas são tem que demais. trabalhar, porque eu sou funcionário de vocês, como eu já falei. O político é funcionário do povo. Então eu sempre falo com meus assessores, entre na dor do povo. É por isso que eu vou muito em hospital. Porque você quer ver o sofrimento de uma pessoa, vai numa segunda, terça ou numa quarta, em qualquer unidade de atendimento básico, público, para você ver o que é sofrimento. Então você aí que está sofrendo qualquer tipo de injustiça, siga a página Projeto Cidadão do Bem, que lá nós vamos dar voz para vocês, e procure sempre as autoridades competentes e não se cale. É isso, né, Carol? Se inscreva no canal, curta e comente. Clica, curte, compartilha, ativa o sininho, deixa o seu comentário que é muito importante pra gente. Exatamente. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigada. Deus abençoe. Tamo junto.